com certeza, um tempo de muita alegria e de bênção do Senhor. Quero compartilhar um texto com vocês nessa noite tão especial, que é a noite da ministração da ceia do Senhor, que se encontra lá em Êxodo, capítulo número 15. Quero ler com vocês os versículos 23 ao 27. Êxodo 15, versículos 23 a 27. Se você estiver do lado de alguém que não tem Bíblia, compartilhe a sua, para que todos possam acompanhar a leitura do texto bíblico. Aí, Antonella, quando você não está aqui eu fico sem água. Que bênção, obrigado. Êxodo 15, do 23 ao 27, assim nos diz a palavra do Senhor. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o seu nome Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-se um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara. Amém? Você pode se assentar. Antes da gente ministrar a palavra de Deus, queria pedir um favor ao nosso irmão Tiló, né? Irmão Tiló, e se o Dadinho estiver aí, ou o Márcio, ou outro que você escolha, queria te pedir para levar as ofertas, contar para a gente informar a igreja o que foi arrecadado. Pode ser? Queridos, entendam bem, o povo de Israel estava saindo do Egito. Eles viviam ali numa condição de escravidão. E numa condição de escravidão, você é maltratado, você é explorado. Ninguém olhava para um escravo, né, e pensava em lhe dar benefícios, em ter cuidados com a sua saúde, em ter cuidados onde ele ficaria. Então é muito provável que muitos desses hebreus que estavam ali como escravos, eles contraíram algumas doenças no Egito, que eram comuns aos egípcios. Mas eles não recebiam nenhum tipo de tratamento médico que os egípcios recebiam. Se a gente for olhar a história, nós vamos perceber que os egípcios tinham uma medicina bem avançada para a sua época, mas eles não ofereciam nada a eles, porque eles eram escravos. E os escravos o que eram? Nada. Eles não tinham valor, o único valor que eles tinham era para trabalhar. Se eles ficassem doentes, se eles morressem, os egípcios não estavam nem aí. Então eles não tinham nenhum valor, absolutamente nenhum. Eles eram maltratados. E toda vez que acontecia algo de errado, eles eram punidos de uma forma severa. O que acontece com esse povo agora? O Senhor promete libertação. O Senhor levanta Moisés para ser o seu representante diante daquele povo, para que esse povo saísse debaixo do chicote de Faraó, e esse povo pudesse ir de volta para a sua terra. Eles saíram, e vocês conhecem a história, as pragas vieram, né, depois, no tempo da Páscoa, né, o que aconteceu, e quando eles saem, eles são perseguidos. Faraó não se conforma em perder os seus escravos, e ele pega o seu exército, e ele vai atrás desse povo, para destruir, para exterminar esse povo.
Ele não foi para trazê-los de volta, ele foi para destruí-los. E quando ele sai, vocês sabem o que acontece no mar, né? O mar vermelho, a abertura do mar, o povo passa, depois o mar se fecha e os exércitos de Faraó são sepultados ali. Mas logo depois desse tempo que acontecem essas coisas maravilhosas, fantásticas que Deus faz, esse povo tem que fazer uma caminhada. E eles estavam agora no deserto de Sur, um deserto, né, extremamente inóspito, sem água, sem uma sombra, sem nada que pudesse lhes causar algum tipo de conforto naquela caminhada. E eles já caminhavam ali durante algum tempo, se não me falha a memória, o texto diz que eles estavam há 3 dias já andando. A água que eles trouxeram já tinha se acabado. E toda vez que alguém vai para um lugar extremamente seco, um deserto, por exemplo, eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de estar num deserto, né? Mas já viu certamente através dos filmes como é o deserto. Durante o dia, o calor pode chegar em lugares a mais de 50 graus, mas à noite, essa temperatura pode baixar abaixo de 0. Então, é algo terrível viver naquele lugar. E eles estavam 3 dias ali andando, sob o sol escaldante e à noite com um frio terrível. Muitos deles provavelmente já estavam doentes, desidratados pela falta de água. E eles estavam passando por uma coisa que nós poderíamos dizer provação. O que é provação? E é o que eu quero falar nessa noite para você. Provação e propósito de Deus. Toda vez que nós somos provados, Deus não quer nos eliminar. Deus quer que nós sejamos aprovados. Às vezes nós confundimos uma prova de Deus com tentação. Quem tenta é o inimigo, só o inimigo tenta. Deus não tenta a ninguém, Deus prova. Pastor, mas como é que eu sei diante de uma situação se eu estou passando por uma prova ou se eu estou vivendo um momento de tentação? Olha, eu vou te dizer, é complicado tanto uma coisa como outra, você tem que estar bem com Deus, senão a coisa fica difícil. Mas a tentação é algo que você verifica que é algo para te atrapalhar, para te causar prejuízo. Então, é fácil perceber algo que vem contra nós para nos prejudicar. Por exemplo, sou casado, estou lá na academia, junto com a minha esposa, né? E ela está lá fazendo os exercícios dela, eu estou fazendo os meus, e ali eu começo a trocar olhares com alguém, alguém trocar olhares comigo. Isso é uma tentação, isso não é a prova. Isso não é provação, isso é tentação. Né? Porque é um desejo, é a carne querendo tomar conta de alguma coisa. Não que isso aconteça, né, Sandro? Até porque nossos colegas lá são homens e mulheres, tudo bem gordo, né? Lá só tem gente bem gordo, né? Gente querendo lutar contra o peso, entre eles eu, né? Você não, mas eu também lutando contra o peso. Mas, queridos, a prova é diferente. O que é a prova? Quando nós passamos um momento difícil na vida. Você está trabalhando, as coisas estão indo bem na sua casa e, de repente, por algum motivo, você perde o seu emprego. E aí é desesperador, é complicado. E isso pode ser uma prova de Deus na nossa vida, porque é um momento difícil, mas é um momento que não vai te matar, não vai te destruir. É algo difícil pelo qual você vai passar, mas você vai atravessar e vai chegar do outro lado, porque outro emprego virá para você. Então, é bem diferente, dá para a gente entender o que é tentação, o que é provação. A tentação quer nos tirar da graça de Deus. A prova, ela vem para nos aproximarmos mais de Deus. Orarmos mais, lermos a Bíblia mais, buscarmos mais a presença de Deus. A tentação, ela já faz o contrário. Você vai evitar ir na igreja, você não vai gostar do louvor, você vai detestar a palavra e você vai querer ficar mais à vontade sempre. E isso é tentação. Deu para entender? Basicamente, rapidamente assim, é fácil você distinguir então uma coisa da outra. A tentação é algo difícil. A gente precisa estar firme do Senhor para vencer. A prova também não é fácil, porque muitas pessoas numa prova, eles às vezes
jogam tudo para o alto, às vezes desistem de tudo, eles não confiam em Deus e não conseguem vencer aquele momento difícil. O texto diz para nós que esse povo está sendo provado. E a gente precisa entender que Deus, ele não faz as coisas por acaso. Nada que Deus faz é por acaso. Não existe essa coisa de casuísmo na vida do crente. O que existe para nós é Jesuscidência. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então Deus não é um Deus descontrolado, desequilibrado. Ele deixa que as coisas sejam encaminhadas para atingir um propósito que ele tem de antemão. Ah, pastor, mas aí está complicado. Esse povo está no deserto. Não, o propósito de Deus é tirar o povo e libertar o povo. O propósito de Deus é levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Esse é o propósito de Deus, esse é o objetivo de Deus. Mas no meio disso tem o deserto. No meio disso tem as nossas atitudes, que vão encurtar o tempo da prova, vão prolongar o tempo da prova. No meio disso tem a maneira como nós reagimos às circunstâncias. Isso pode diminuir a prova ou aumentar o tempo da prova. Esse povo era um povo muito especial. Era um povo muito abençoado. É um povo, gente, que quando o sol estava quente, eles cantavam e davam glória a Deus. Quando a noite vinha aquele frio terrível, eles glorificavam ao Senhor. Não é isso? Estou enganado? Estou errado? Li o texto errado? Esse povo não era assim, não? Não. Ué, como é que era esse povo? Esse povo era murmurador, na sua grande maioria. O que é murmuração? É mais que reclamação. Murmuração é quando você fica cheio de amargura e você se volta contra alguém ou alguma coisa. E esse povo se voltava contra Deus de uma maneira tão fácil. Mas tem um representante ali, não tem? Que é Moisés e Arão. E quem será o alvo de toda essa amargura? Serão Arão e Moisés. E esse povo começa a reclamar que não tem água para beber. Esse povo começa a reclamar que no Egito tinha água, que no Egito tinha comida, mas agora eles estão ali. Ô Moisés, você tirou a gente de lá para morrer aqui, para ser enterrado na areia? E começaram a criar uma confusão tremenda ali. O texto apenas diz para a gente de uma maneira direta que eles chegaram a um lugar chamado Mara. Esse lugar existe até hoje em Israel. Quem faz uma viagem a Israel vai, leva-se geralmente no tour para conhecer os poços da cidade de Mara. Esses poços até hoje existem, as suas águas são amargas. Então, quando eles chegam naquela caminhada, 3 dias já cansados, 3 dias murmurando, esse povo todo vê ao longe um brilho de uma lâmina de água. Eles correm para aquela água agora. E eles chegam aí desesperados com muita sede. Eu sempre aprendi um ditado, não sei se você sabe, um conselho, o que é aquilo, que dizem sempre assim, quando você está com muita sede, nunca beba água depressa. Uma vez nós fomos passear de bicicleta, uma turma, né, uma molecada, a gente saía de bicicleta, e saímos pelo meio de Pádua, lá na estrada de chão, fomos sair num lugar chamado Volta Grande, né, a cidade lá não, é em Pádua. Mas é um lugar de muito assim, deserto, não tinha nada, não tinha casa de ninguém. E a gente estava morrendo de sede, porque ninguém levou uma garrafinha d'água, né? Sabe como é que é sujeito assim quando é novo, né? Não está preocupado com o que vai acontecer depois, está preocupado com o que ele vai fazer agora. E ninguém levou uma garrafinha d'água. E a gente estava morrendo de sede. E nós encontramos uma cacimba na beirada da estrada. Aquela cacimbona, aquela água geladinha. E nós entramos naquela cacimba, bebendo água com a mão, né? Jogando para dentro, se molhando. Ali foi ótimo, mas depois, no outro dia, todo mundo ficou doente. Calor danado. Você pega aquela água gelada de cacimba e bebe. A garganta, ó,
Ou melhor, não fez assim, fez assim, fechou. E todo mundo ficou doente com aquilo. Nós não tivemos cuidado, nós tivemos apenas a pressa de saciar o nosso desejo, a nossa necessidade. Esse povo também do mesmo jeito, chegou ali, pum, bateram dentro da água, e começaram a beber água. E aqueles que beberam primeiro começaram a cuspir naturalmente, né, que a água era amarga. Mara significa amarga. Por isso, Noemi diz que ela era Mara, uma mulher amargurada pelo que ela estava vivendo. E eles começam a reclamar mais ainda. E agora eles partem para cima de Moisés e de Arão, e colocando a culpa nos dois, principalmente Moisés, porque eles não tinham água doce para beber naquela hora, uma água que eles pudessem beber. Queridos, às vezes nós reagimos nas situações contra o que Deus faz, sem saber qual é o propósito de Deus. Por isso eu quero te advertir nessa noite, cuidado, quando as coisas estão difíceis, elas não estão te agradando, seja na sua saúde, seja nas suas finanças, seja na sua casa, seja onde for, não se revolte com Deus, não se revolte com as pessoas que estão à sua volta, porque isso pode ser prova. E aí, se nós nos revoltamos e murmuramos, nós não vamos entender o que Deus está querendo fazer. Quanta gente, se voltar no passado e ver a história, perdeu oportunidades que eram de Deus, porque não soube enxergar que era Deus fazendo. Quantas pessoas escaparam de laços na sua vida, que era um precipício, que seria uma coisa terrível, porque entenderam que não era Deus. A gente precisa tomar cuidado nas situações. Quando as coisas estão difíceis, estão problemáticas, a gente tem que acalmar, procurar a Deus, buscar a face de Deus, buscar aconselhamento com pessoas de Deus, para que nós não façamos a coisa errada. Esse povo pegou a água, colocou na boca, cuspiu de volta e já entrou na murmuração. Mas eles não sabiam o que Deus estava querendo fazer. Eles não entendiam o porquê de parar naquele lugar. Por que é que Deus mandou esse povo parar em Mara? Deus sabia que a água era amarga. Deus sabia que aquela água não estava legal para eles beberem. Mas por que Deus mandou eles pararem ali? E é interessante a gente perceber algumas coisas. Antes de falar sobre isso, eu quero dizer o seguinte, que num tempo de provação nós podemos agir de 3 formas diferentes. Qual a primeira forma? Estou sendo provado. Eu digo para mim e para os outros, o que tiver que ser, será. O que é do homem, o bicho não come. Já viram pessoas falarem isso em alguns momentos? Ou seja, eu estou em cima do muro, não vou me mexer, não vou tomar posição, o que vier veio, tanto faz como fez. Isso, queridos, não ajuda o relacionamento nosso com Deus na hora da provação. Pelo contrário, é como se nós não estivéssemos nem aí para o que ia acontecer. Deixa a coisa vir. Essa é uma posição. A segunda posição que muitos fazem é que algumas pessoas ficam rancorosas, elas ficam ressentidas, elas se voltam contra Deus e contra as pessoas que estão ao seu lado. Você já viu quando acontece alguma coisa, né, sei lá, muda alguma coisa, a inflação sobe, ó, o pessoal xinga o presidente, xinga o ministro da economia, xinga o dono do mercado, xinga o prefeito da cidade, e vai de A a Z, né? Vai de A a Z, tudo que vier pela frente. Se encontrar um colega, ele xinga o colega, se o colega for explicar alguma coisa para ele, ele xinga o colega, ele briga, ele fica rancoroso. Essa pessoa fica rancorosa. Isso é a pior coisa que pode acontecer no nosso relacionamento com Deus. Essas pessoas estão experimentando um momento terrível na vida deles. Eles estão com raiva de Deus. Eles estão reclamando de Deus sem antes querer entender o que está acontecendo. E a terceira maneira,
A terceira maneira é a gente se aproximar de Deus, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele nos ama acima de tudo e Ele sempre terá o melhor para nós, mesmo que nós não entendamos. Olha a atitude do povo, olha a atitude de Moisés. Moisés não briga, Moisés não reclama, também não bateu no povo, né? Também não chegou como um líder autoritário criando confusão. Moisés vai clamar a Deus. Ele vai buscar a face de Deus. Essa é a maneira correta de nós enfrentarmos uma aprovação, irmãos. Essa é a maneira correta. Porque a amargura, queridos, é algo terrível. Todo mundo aqui com certeza conhece alguém amargurado. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que fala mal de todo mundo. É uma pessoa que bota defeito em tudo. Nada para essa pessoa está bom. Nada, nem ninguém merece um elogio seu. Uma pessoa amargurada, eu diria que é uma pessoa desgraçada. Ih, pastor xingou no altar. Não. Desgraçada significa que a pessoa não tem graça. O prefixo des significa que não tem. Ante, não ter, perder, graça. O que é graça? Graça é a presença de Deus. Então alguém desgraçado é alguém que não tem essa presença de Deus. Ele não tem a graça de Deus na sua vida. Uma pessoa amargurada é uma pessoa assim, irmãos. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, eu conheço. Misericórdia é aquela pessoa que eu não quero encontrar. É aquela pessoa com quem eu não quero gastar meu tempo. Porque eu sei que aquela pessoa não quer mudança. Ela quer continuar daquele jeito e ela sempre vai sentir pena de si mesma. Sempre vai se sentir a mais miserável das pessoas. Só ela merece a compaixão de todo mundo. Só ela merece misericórdia. Mas ela não sabe o que é dar misericórdia a ninguém. Ela não sabe o que é graça para os outros. Essa pessoa é uma pessoa amargurada. Esse povo está assim, irmãos. Esse povo está amargurado. Eles saíram debaixo do chicote, mas querem voltar para debaixo do chicote, porque não tem aquela água que eles gostariam de ter naquele momento. Eles não querem entender por que aquilo está acontecendo. Eu não sei se você já passou por um momento como esse, mas se você já passou por um momento de dificuldade, pare para pensar primeiro. Não pergunte a Deus por que está desse jeito, mas pergunte para Deus, para que é isso? Senhor, está difícil, está apertado, está doendo, mas para quê? Com certeza Deus vai te responder que é para a sua melhora, mesmo você não entendendo. Tem um autor, um escritor chamado Jamie Buckingham, que ele escreveu um livro sobre o deserto, Um Caminho no Deserto. Procurei o livro, mas não tem disponível em português, só em inglês. E ele destaca uma coisa muito interessante, quando ele fala do deserto, ele aborda essa passagem, fala do deserto de Sur e dessas pessoas. E ele explica por que Deus mandou esse povo parar em Mara. As águas que eram amargas, não eram amargas porque eram águas imprestáveis. Elas eram águas amargas porque depois de muitos anos se descobriu que ela tinha uma grande quantidade de propriedade medicinal. Deus queria naquele lugar curar a amargura daquele povo. Deus queria curar o corpo daquele povo e das possíveis enfermidades que eles estavam trazendo do Egito dentro de si. Ele destaca inclusive a questão, né, de vermes que estariam no corpo dessas pessoas. Deus não está castigando o povo. Querido, quando você passar a prova, saiba, Deus não está te castigando. Deus não está me castigando numa prova. Deus está nos ensinando. Deus está nesse tempo preparando aquilo que é o propósito dele para a nossa vida. E às vezes nós estragamos tudo, irmãos, como esse povo queria estragar nessa hora. Esse povo começou a reclamar,
Deus preparou a parada na cidade de Mara, para que eles bebessem daquela água e eles fossem curados. Às vezes, querido, Deus está usando uma situação difícil para nos curar emocionalmente, espiritualmente ou até fisicamente. E às vezes a gente perde a estribeira e a gente se volta contra Deus, como aquele povo. Por isso, atenção, hein? Cuidado. Às vezes nós jogamos fora coisas maravilhosas de Deus, porque nós não entendemos naquela hora que Deus está fazendo o melhor para nós, e que nós precisamos passar por aquele momento. E quando eles reclamam, e brigam, e vão até Moisés, Moisés clama ao Senhor, Moisés busca a face do Senhor, e Deus o orienta. E o texto aqui vai variar de acordo com a tradução que você tem. Em algum texto vai dizer que foi um arbusto, outro texto vai dizer que é um pedaço de madeira, outro texto vai dizer que é uma pequena árvore, não importa. Mas Deus manda que Moisés lance aquele galho, aquela madeira, aquela árvore nas águas. E a partir do momento que aquele é lançado nas águas, as águas agora de amargas se tornam doces. Ou seja, facilitou a vida do povo para que o povo pudesse beber o remédio. Quem gosta de remédio amargo aí? Hein? Fala a verdade. Eu ouvi durante muito tempo que se o remédio é doce, não é bom. Que remédio tem que ser gosto ruim. Eu ouvi isso muitas vezes. Mas vou te falar um negócio, hein? Gente mais antiga, igual o Juarez, assim, que passou dos 80, né? Vai lembrar. Fala a verdade, Juarez. Óleo de fígado de bacalhau, ninguém aguenta aquilo, né? Aquilo não é cura, é castigo, né? Misericórdia. Ainda tomou um boldo, ainda vai lá. Um chá amargo, vai lá. Mas um óleo de fígado de bacalhau, a coisa é feia. Mas, queridos, às vezes Deus está dizendo para a gente assim, está com a colherinha na mão, fala assim, toma esse remédio que eu quero te curar. E aí, não, é amargo, eu não quero beber. Vou tomar não, porque é amargo, eu quero docinho. Eu só quero facilidade, eu só quero coisa simples, eu quero cair do céu, deitar na rede e falar, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, não vou trabalhar mais, joga um saco de dinheiro na minha sala. A gente quer isso. Aquele povo queria isso, mas Deus estava querendo dar cura para eles. Diante do clamor de Moisés, Deus transforma a água de amarga em doce, doce não no sentido de algo doce que a gente bebe, mas água sem gosto, né? Vamos dizer assim, que a água não tem gosto, não tem cor, né? Não tem sabor. Ele simplesmente purifica aquela água, tira todo o amargor dela, para que eles pudessem beber, e aí eles bebem. Só que eles não sabem que estão bebendo um remédio. Eles estão bebendo e não estão entendendo nada ainda. A maioria dos estudiosos traz uma explicação sobre esse lenho, sobre essa madeira jogada nas águas, com a cruz de Cristo. Que a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, ele está ligado a esse texto, porque Jesus vem para tirar toda a amargura da nossa vida. Olha aí, vamos fazer um link agora, hoje, com o sacrifício de Jesus. Deus está falando para a gente assim, aceita Jesus. Mas não é só aceitar Jesus, é andar com Jesus, é seguir a Jesus, é obedecer a Jesus. Sua vida vai ser 1000 vezes melhor. Mas a água é doce? A água Jesus Cristo é doce? Quem pode falar que aceitar a Jesus e viver com Jesus é docinho? Se falar, não leu Bíblia. É doce? Não, é amarguinho, porque é curativo, porque aí nós vamos ter que largar de fazer o que nós gostamos. O que é que nós gostamos? Servir a nossa carne. Ah, Deus, e eu quero ficar igual esses crentes malucos aí não, carregando Bíblia. Meu Deus, maluca gritando, dando glória a Deus, aleluia, cruz credo. Essas roupas que essas mulheres usam, não, eu gosto de andar bem à vontade mesmo, né? Os homens, rapaz, domingo é dia de futebol, o futebol é melhor do que louvar a Deus. Você está doido largar de ver o Flamengo jogar? Né? Pode ser qualquer time, se tem o Flamengo assim, mas pode ser qualquer time. Para ir para um culto,
Vigília! Rapaz, véspera de feriado eu quero ir para a praia, eu vou para a vigília, você está doido? O remédio é amargo, irmãos. Aceitar a Jesus é amargo. Só que as pessoas não entendem, nós entendemos, mas as pessoas que estão lá fora não entenderam ainda, que aceitar a Jesus é para nossa cura. Por que é para nossa cura, irmão? Porque você não vai andar naqueles lugares ruins, então você não vai correr certos riscos, porque você não vai fazer certas coisas que vão prejudicar a sua saúde, porque você não vai fazer outras tantas coisas que vão te afastar de Deus. Você está entendendo uma comparação de uma coisa para outra? Nós precisamos de Jesus, assim como aquele povo precisava que aquele lenho fosse jogado ali, para as águas mudarem de gosto. E eles beberam aquelas águas, e eles foram curados, não entenderam muita coisa do que estava acontecendo. Mas queridos, Deus, Ele sempre tem um propósito em tudo que Ele faz na nossa vida, irmãos. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele já prepara tudo do melhor para a gente até o nosso último suspiro. E se a gente não abandona o Senhor, como diz o texto da Bíblia, nós comeremos o melhor que há na terra. Nós comemos o que há de melhor, queridos. Olha, eu posso falar isso, se eu não vou usar a vida de alguém para exemplificar isso, vou usar a minha. Meu querido, eu não tenho nenhum arrependimento de ter entregue minha vida para Jesus. Nenhum. Vivo na igreja desde criança. Se tem uma coisa que eu não me arrependo na vida, é dar dízimo e oferta. Todo dízimo e oferta que eu dei, desde moleque até hoje, eu não me arrependo de um centavo deles que eu entreguei, que dei, porque Deus me trouxe aos montes de volta. Eu não busquei uma esposa lá na rua. Então eu tive uma esposa com a qual 22 anos de casamento, me deu 2 filhos abençoados. Eu depois fiquei viúva, eu não fui buscar uma esposa lá na balada. Olha que bênção que eu achei. Olha que maravilha. Pode falar, eu sei que vocês gostam mais dela do que de mim. Brincadeira. Até eu gosto mais dela também, né? Do que de mim mesmo. Né? Olha que bênção, queridos. Não vou falar de outras coisas, tantas que aconteceram na minha vida. Você não tem noção dos livramentos que Deus me deu. Você não tem noção dos livramentos que Deus fez na minha casa. Queridos, o amargo do viver em Cristo, que é renunciar a algumas coisas, traz coisas melhores à frente, mesmo que a gente não esteja vendo agora. Porque o propósito de Deus, o projeto de Deus, como disse Jó, ele nunca será frustrado. Nunca será frustrado. Olha o que Deus está preparando para esse povo. O texto que nós lemos aqui, ele não vai falar, mas à frente, se você continuar lendo, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Você vai encontrar que depois que eles beberam as águas, depois que eles foram tratados pelas águas, que eles foram provados naquela experiência, Deus disse para eles, essa parte está no texto, que é muito bacana, que eu quero ouvir de Deus todo dia, e eu quero que você ouça também de Deus todo dia isso, porque é especial. Olha o que Deus falou para eles. Deus diz: se vocês ouvirem com atenção a minha voz, e fizer, estou fazendo uma paráfrase, e fizer tudo o que é reto e diante dos meus olhos, se vocês inclinarem os seus ouvidos, assim, se vocês ouvirem os meus mandamentos, se vocês guardarem o que eu tenho mandado, olha, nenhuma enfermidade porei sobre vocês, iguais às que eu coloquei sobre o povo do Egito. Olha o que Deus falou para aquele povo, queridos. Traz isso para hoje, para a nossa realidade. Nós não somos o Israel do passado, nós somos a igreja, o Israel do presente de Deus, né? Não um povo único, mas nós somos um povo formado de pessoas de todas as raças, todas as línguas, né? De todos os tamanhos, de todos os jeitos, né? Nós, igreja, somos um novo Israel de Deus para os tempos de hoje. Então, a palavra do Senhor, ela vem para nós, não como ela está aqui, porque essa aqui foi dada para eles. Mas hoje, no Novo Testamento, o Senhor promete para nós que Ele faria coisas incríveis e maravilhosas na nossa vida, queridos.
que Ele traria coisas abençoadoras sobre cada um de nós, que andamos e caminhamos com Ele. É só ouvir a voz de Deus e obedecer. Não é difícil, pode ser amargo, ter que largar as outras coisas, ter que deixar de fazer o que nós gostamos, que a nossa carne quer, para fazer o que o Espírito precisa. Pode ser difícil, pode ser amargo, mas é curativo na nossa vida. Depois que isso acontece na nossa vida, a gente vê o propósito de Deus, irmãos. Olha, né, ganhei um presente da igreja aqui, essa linda camisa azul claro, né? Clarinho, igual o céu, assim, é até bom que eu olho para ela e lembro do céu, né? Eu fico pensando na morada celestial. Não sei quem escolheu, né? Mas teve bom gosto, né? Eu gosto de azul. Mas, queridos, olha só, eu completei, fala baixinho, né? 60. Eu agora sou um homem sexagenário, né? Não vou falar da pastora Carleís, depois ela fala dela ali. Vocês vão ficar curiosos, depois ela fala dela. Então, queridos, mas olha só, sinceramente, dizer para vocês, eu vou te falar, eu acho que hoje eu com 60, eu não estou de se jogar fora. Eu não estou falando bonito, nada disso não. Eu estou falando assim, pelos problemas. Não, gente, eu estou falando de dificuldade, de problemas na vida. Estou falando assim, olha, eu encontro amigos meus que têm a menos idade do que eu, fumam, bebem, já trocaram de esposa umas 3, 4 vezes, eles estão destruídos. Quando você olha, o cara fala assim, esse cara é mais velho que eu, sei, uns 15, 20 anos, né? Fala, não, é da minha idade. Estou te falando porque já aconteceu. Então isso é bênção, irmãos. Mas por que é bênção? Porque eu nunca fumei um cigarro, porque eu não bebo, porque eu não ando perdendo minha noite de sono em maluquice aí, virando noite de sono. As noites de sono que eu perdi foi em vigília, foi em retiro, não foram essas coisas. Então, eu acho que eu estou bem, né, Sandra? A Sandra tem que falar que eu estou bem, né? Tem que falar que eu estou bem. Então, queridos, olha o que acontece. Tudo aquilo que esse povo passou, teve que estar naquela fonte para ser curado, para ser tratado, para tirar a amargura, vai trazer algo melhor para eles depois. Só que eles não conseguem ver. A gente também. Eu não podia ver como é que eu estaria hoje. E eu acho que eu estou muito bem, graças a Deus. Tem nada para reclamar da minha vida. Tudo que está aí, glória a Deus, está muito bom do jeito que está e vai melhorar em nome de Jesus ainda mais. Mas eu não conseguia ver isso lá quando eu tinha 16 anos. Eu não conseguia ver isso quando eu tinha 18. Quando os meus colegas me chamavam para beber, para sair para farra. Eu não conseguia ver. Mas eu sabia que tinha algo melhor. Querido, a prova é justamente isso. Você não sabe o que vai ser lá na frente, mas você sabe que Deus tem o melhor para você. Depois dessa água toda, sabe o que acontece? Eles continuam caminhando e vão para um lugar chamado Elim, um oásis lindíssimo. Olha o que diz que tinha nesse oásis. Tinha 12 fontes de água doce, tinha 70 palmeiras, eles tinham sombra, lugar para acampar, e água em abundância agora, depois de passar pela prova. Querido, o propósito de Deus não é matar aquele povo, o propósito de Deus não é fazer eles beberem aquela água amarga, não. Deus iria mudar o gosto da água, se eles não tivessem reclamado. Não precisava nem Moisés ter jogado lenho. Tudo isso acontece por causa da reclamação deles e o clamor de Moisés. Mas o que Deus tinha para eles não era Mara. Mara era só uma rota de cura. O que eles tinham para eles era Elim. Elim é o que Deus havia preparado para aquele povo na caminhada. Lugar de palmeira, lugar de água em abundância, lugar de descanso, lugar de refrigério, lugar do Senhor. Querido, é isso que eu quero te passar nessa noite, querido. Não se apavore se você estiver diante de Mara. Não se apavore se a água não está gostosa. Não se apavore se o calor está escaldante. Não se apavore se o cerco está apertando. Mas se lembre, o meu
lugar é o propósito que Deus preparou, é logo mais à frente. Esse lugar aqui eu passo por ele, mas para onde eu vou é muito melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que você tome posse disso nessa noite, que você entenda que Deus, Ele quer te usar, quer te abençoar, e Ele tem preparado o melhor para a sua vida. Não importa se é um emprego que você perdeu, Deus tem coisa melhor. Oh, perdi aquele cliente, vai me fazer uma falta. Não foi culpa sua. Deus vai te preparar uma penca de clientes lá na frente que vai ser melhor do que esse. Oh, meu Deus do céu, que dificuldade, o patrão está brigando comigo, ele vai me mandar embora, estou apavorado. Não esquenta não, entrega para o Senhor. Se você está fazendo direito, se você está sendo certo, Deus já está preparando um emprego que vai ser melhor do que aquele. Confie no Senhor. A prova não é para te matar, a prova é para a gente estar em Mara e ser curado, porque o nosso lugar não é Mara, o nosso destino é Elim, e Elim é descanso do Senhor. Que Deus te abençoe.